Bom, todo mundo, logicamente, gostaria de remar na mesma direção. Qual é? Juro mais baixo, inflação caindo mais rapidamente, mas eu não sei se isso cai ou não na velocidade que os analistas entendem. Nós pedimos aqui ao Rafael Figueiredo, que é sócio analista da Eleven Financial, para conversar um pouco conosco. Rafael, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Olá, Heródoto. Bom dia para você, a toda a audiência. O prazer é meu. Bom dia. Agora, bom dia. Rafa, conta uma coisa pra gente. Está caindo essa inflação? Está caindo devagarinho? Como é que é? Está caindo devagar, Heródoto. A inflação ela está muito persistente. É muito comum quando a gente vai fazer a avaliação de inflação aqui no Brasil e entender que quando a gente vai estudar os núcleos, ou seja, é aquela inflação que a gente desconta os preços mais voláteis, né, que é preço de comidas e preço de energia, que eles permaneçam um pouco mais resistentes. E parte dessa resistência, dessa resiliência de inflação, ela tem a ver com a dificuldade, né, que as empresas, que os ofertantes, né, as empresas como um todo, tenham dificuldade de ter uma confiança de melhoras de condição de economia à frente, e aí quando isso acontece, eles vão resistindo até começar efetivamente a baixar um pouco mais o preço, né? Esse descompasso entre perspectiva futura com realidade prática é que faz com que a inflação no Brasil seja sempre um pouco mais resistente, né? E aí, na hora quando ela começa a cair, ela vai efeito ladeira abaixo, né? Tem uns efeitos aí de política de governo já, do governo passado, atual, que ainda permanecem, né? São subjacentes, são efeitos de causa e consequência que ainda permanecem. A inflação definitivamente ela começou a baixar, mas ela ainda está um pouco resistente nesse processo por conta desses motivos. É mais por uma questão de confiança, de querer começar a baixar preço por entender que essa demanda vai aumentar, do que propriamente o efeito, né, de dificuldade de repasse de preço. Seria chamado de inflação inercial. Exatamente, Heródoto. É a inflação inercial, existe um carrego ao longo de todo esse processo. A gente tem um efeito agora mais recente, que é da política dos impostos, né? Para lembrar, os impostos foram reduzidos a zero para os preços de combustíveis, né? E essa reoneração acontecendo de maneira mais paulatina, ela também acaba, no curto prazo, fazendo com que essa inflação fique aí um pouquinho mais resistente. E aí, por isso, né, essa declaração do presidente do Banco Central ontem, dizendo, olha, não é hora de declarar a vitória no combate à inflação, ainda tem um trabalho à frente. Aliás, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, Heródoto, a gente ainda vive um período de resistência de inflação no mundo inteiro que vai precisar ter um pouquinho, né, de paciência, mas entendendo que quando ela definitivamente apontar para baixo e chegar na ladeira, ela vem com força total. Ok, agora, Rafael, são questões técnicas ou também há questões políticas de um verdadeiro braço de ferro entre o presidente do Banco Central de um lado e o ministro da Fazenda do governo Lula do outro? Olha, absolutamente é político, tá? Queria lembrar que, inclusive, as nossas próprias projeções aqui na Eleven, a gente, no início do ano, logo na virada do ano de 2023, a gente tinha nas nossas projeções aqui reduzir a taxa Selic em 1,5%, em pelo menos 1,5%. A gente começou o ano com essas expectativas. A partir do momento em que começou esse embate entre governo e Banco Central, né, governo querendo baixar juros na marra e Banco Central querendo ser técnico, pragmático, atuando sobre as perspectivas e ancoragem do mercado, e aí começou aí, entre várias discussões, a discussão sobre mudar a meta de inflação, né, subir um pouco mais essa banda, e aí você desancora expectativas futuras. E aí, quando isso acontece, a gente reduz a nossa estimativa de inflação aqui, e aí, na verdade, não reduz, né? Permanece onde está, 3,75, e assim estamos para o final do ano. Ou seja, é muito por conta do embate político, de ruídos criados entre governo e Banco Central, eu diria até um pouco mais de governo, porque o Banco Central tem um mandato a cumprir, né? Então ele não tem muita saída,
E aí isso faz com que as estimativas futuras fiquem todas desordenadas, desancoradas. E aí a dificuldade de você reduzir a inflação só aumenta justamente por conta desse movimento desancorado, e a taxa Selic acaba ficando em 13,75, pelo menos são essas nossas projeções até agora, por conta desse embate político. Rafael, podemos então olhar lá na frente e dizer, olha, nós vamos fechar com a inflação na meta de 3,5%, como quer o Banco Central? Olha, acho que não, tá? A nossa projeção aqui, ela está em 4,12, mas a gente tende a reduzir um pouquinho mais para baixo. Provavelmente a gente vai ficar um pouco acima do centro da meta, mas acho difícil bater a meta. E aí é muito mais por uma questão de perspectiva à frente, que está ligado ao arcabouço fiscal, que está ligado à intenção do governo em querer gastar, mas sem ter muito controle desses gastos e muito dependente de uma receita para poder promover esses gastos. Ou seja, a projeção de inflação à frente, ela está um pouco maior, né? Ela era menor no início do ano em função dos ruídos políticos e da forma como o governo quer fazer política no lado fiscal, né, acaba promovendo um pouco esse movimento, e aí por isso a própria pesquisa Focus, né, que é uma pesquisa que a gente participa aqui também, ela aponta aí uma inflação um pouquinho acima dos 4 para o ano que vem, para o final desse ano, e o 3,7 já para o ano que vem. Então, acho um pouco difícil bater essa meta. Ok. Rafael, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. É um prazer, bom dia, até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Rafael Figueiredo é sócio analista da Eleven Financial, conversando conosco. Na opinião dele, a inflação vai arrefecer. Arrefecer é bom, hein? Vai arrefecer até o final do ano. E estamos todos torcendo para que realmente isso aconteça.